da tribo de Judá. Por que ele foi bom? Porque ele reabriu a casa do Senhor, voltou a adorar o Deus vivo e verdadeiro, destruiu altares que tinha para Baal, outras coisas nada mais. Então ele levou a nação a voltar-se para os caminhos do Senhor. Aleluias e glória a Deus. E nesse momento aqui da história, meus irmãos, a Assíria, esse exército poderoso, já tinha tomado o reino do norte e agora estava ali sitiando, cercando o reino do sul, a nação de Judá. E não eram poucos soldados, a Bíblia fala 185 mil. Aleluias e glória a Deus. Então agora o rei Ezequias tem dois problemas. Aleluias e glória a Deus. A sua saúde que não está boa, igual nós vemos agora há pouco, e esse exército inimigo se aproximando, aleluias, de Judá ali, sitiando, pronto para destruir aquela nação. Glória a Deus e aleluias. Então a Bíblia fala, irmãos, no versículo 1 do capítulo 20, que Ezequias adoeceu mortalmente, quer dizer, doença de morte. Aleluias. E aí Deus envia Isaías, o profeta, filho de Amós, que foi até ele para trazer uma palavra da parte de Deus. Que palavra foi essa? Põe a tua casa em ordem, porque tu viverás e não viverás. Aleluia e glória a Deus. E assim foi feito, irmãos. A palavra foi dita para ele. E ele virou-se para a parede e começou a chorar e orar, e orou muitíssimo. A Bíblia relata. E aí fica uma mensagem para mim e para você. O que nós faríamos se recebêssemos essa mensagem? Põe tua casa em ordem, porque tu morrerá e não viverá. Será que falaremos com o Senhor? Ou iríamos falar com o vizinho, com a rede social, ou com outra pessoa que não resolveu nada? Ezequias falou com Deus. Aleluias e glória a Deus. E ele falou para Deus: Senhor, eu andei em sinceridade diante de ti. Glória a Deus. Eu fiz o que era bom aos teus olhos. Ele quis relembrar Deus, que ele foi a pessoa correta, que fez aquilo que agradou a Deus. Aleluias e glória a Deus. Olha a importância da retidão. Olha a importância de ter intimidade com Deus Todo-Poderoso. E nisso o profeta que falou foi embora. E como o pátio era grande, glória a Deus, antes do profeta sair do pátio totalmente, Deus já fala para o profeta: volta para trás. Aleluias e glória a Deus. Tem outra mensagem para Ezequias. Aleluias. Então, o profeta Isaías, ele volta de novo para falar com Ezequias. Irmãos, vejam que tem oração que é respondida rápido. Aleluias. Então, o tempo do Senhor é Ele que determina. Tem pessoas que vão orar muito tempo. Aqui Ezequias orou em poucos minutos. Deus já respondeu a oração dele. Glória a Deus, porque Deus fez assim. Glória a Deus e aleluias. Então, o servo do Senhor, o profeta, volta e fala para ele. Ele fala: assim diz o Senhor, fala para o capitão do meu povo, fala para o príncipe do meu povo. Eu ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Aleluias e glória a Deus. E eu vou te sarar. Aleluia e glória a Deus. E ao terceiro dia tu vais subir à casa do Senhor. E não somente isso, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Aleluia e glória a Deus. Quer mais? Vou te libertar da mão dos assírios. Aqueles 185 mil soldados não vai te fazer mal nenhum. Aleluia e glória a Deus. E assim aconteceu, irmãos. E o profeta ali agora tem essa doença na frente ali. Ezequias com uma chaga, tem tradução que fala que é uma úlcera. Ele pede uma pasta de figo, passa acima do ferimento, glória a Deus, e imediatamente sarou. Aleluias e glória a Deus. E Ezequias, irmãos, vejam só como é que é as coisas, né? Acabou de receber uma cura, um milagre, a doença foi sarada, e ele ainda pede um sinal para Deus, como que Deus está no comando, como que aquela profecia vai se cumprir. Aleluias e glória a Deus. Então agora aqui, irmãos, Deus usa o profeta Isaías para fazer uma proposta para ele. Glória a Deus. A Bíblia fala que havia um relógio de Acás. Esse relógio, irmãos, naquela época não tinha bateria, eletricidade que nós temos hoje. Então o relógio, ele pegava a luz solar e ela refletia numa escadaria. Então quando a sombra chegava em tal degrau, era determinada a hora. Então assim aquele povo conseguia saber que horas que era o dia. E o Senhor fala para ele: você quer que a sombra ande 10 graus para frente ou que volte 10 graus para trás? E aí Ezequias pensou consigo: bom, que a sombra anda para frente é fácil, então eu vou querer que Deus faça essa sombra andar para trás.
Aleluia, glória a Deus. E assim, glória a Deus, a Bíblia conta que o profeta Isaías clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus, aleluia, e a sombra voltou 10 graus para trás. Aleluia, e glória a Deus. Josué, tem uma passagem que Josué, ele orou ao Senhor e o sol parou. Aleluia. Aqui, Isaías clamou ao Senhor para o relógio voltar para trás. E o relógio voltou. Então eu não sei explicar por mão se a terra parou de girar ou se o sol voltou para trás. Eu só sei que o milagre aconteceu. Aleluia e glória a Deus. Em 2 Crônicas, irmãos, tem uma outra passagem que reforça essa passagem aqui e traz um detalhe muito interessante sobre a história desse servo chamado Ezequias. Eu só vou ler 2 versículos, não precisa ler comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias, aleluias, ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. O que eu estou falando com os irmãos aqui? Esse homem aqui, ele recebeu o milagre da cura, glória a Deus. O exército inimigo foi derrotado. Ele pediu um sinal para Deus, que o sol andasse 10 graus para trás, que a sombra recuasse, e assim aconteceu. E agora o que ele faz? Ele se exalta. E o que Deus pediu para ele fazer, que era pôr a casa em ordem, ele não fez. Aleluias e glória a Deus. Então depois que ele foi curado, aleluias, o inimigo, a Babilônia, mandou um espião ali para ajudar. E o espião chegou com o rosto simpático, trouxe carta, trouxe presente, e Ezequias imprudentemente vai e mostra todo o reino para aquele inimigo. Mostrou sua casa, suas mulheres, seus filhos, mostrou o celeiro, os ungüentos, mostrou as armas, ouro, prata, especiarias, mostrou o templo, a casa do Senhor, mostrou tudo o que podia, e aquele inimigo foi embora com todas as informações que precisava. Glória a Deus e aleluia. E agora Deus novamente manda Isaías ir lá falar com Ezequias. E Isaías chega e pergunta para ele, aleluia, o que você mostrou para o inimigo? E ele diz, eu mostrei tudo, a casa, o ouro, a prata, a mirra, aleluia, as armas, os perfumes que nós tínhamos. E agora, aleluia, a palavra do Senhor fala para ele, irmãos, glória a Deus, que esse exército da Babilônia vai voltar para destruir a nação, glória a Deus, de Judá. Tudo que tem aqui será levado, suas mulheres, seus filhos serão levados, serão castrados, vão virar eunucos, vão virar escravos da Babilônia, a geração não vai multiplicar mais. Esse era o plano do inimigo. Aleluias e glória a Deus. Uma mensagem muito importante que fica para mim, para você nessa noite, aleluias. Vigiar bastante quem colocamos dentro de casa, com quem estamos confiando na nossa vida, com quem estamos falando que não precisaria estar falando para pessoas estranhas, pessoas que não são de confiança. Aleluias e glória a Deus. E Ezequias, irmãos, ironicamente ele respondeu para o profeta, boa foi essa palavra que você me disse. Por quê? No meu tempo vai ter paz. Resumindo, Ezequias falou para o profeta Isaías, olha, se no meu tempo não vai ter problema nenhum, o que eu tenho a ver com isso? Fica para as próximas gerações. Então quer dizer, ele não deu crédito, aleluia, ele não colocou a ordem na casa dele. E é muito importante, irmãos, eu e você que estamos vendo essa palavra, entender, colocar ordem em casa, cuidar da nossa vida espiritual, liberar o perdão, nossa vida financeira, familiar, cuidar dos nossos filhos. E mesmo que um de nós receba uma profecia de morte, eu nunca vi ninguém trazer profecia de morte em igreja, mas é possível, se Deus mandar falar. Por que a pessoa não vai falar? Temos que pôr em ordem a nossa casa. Então Ezequias, ele era um rei, a autoridade máxima dentro de Judá ali. Ele recebeu vários milagres, igual nós conversamos aqui. Recebeu a cura daquela chaga que ele tinha, o inimigo foi derrotado, aleluias e glória a Deus.
ganhou mais 15 anos de vida. Aleluia. A mão do Senhor estava sobre ele, estava sobre o rei de Judá, mas ele não colocou a casa em ordem. O que ele poderia ter feito? Ensinar o caminho em que deve andar para seus filhos. A Bíblia fala em Provérbios 22:6: ensina o caminho em que a criança deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, herança é uma coisa boa, mas a maior herança que eu e você podemos deixar para os filhos e netos é ensinar os caminhos em que deve andar. Aleluia e glória a Deus. E aí a narrativa continua, irmãos. Eu só vou resumir para o nosso entendimento. No capítulo 21, aleluia, Ezequias já morreu. Quem assume o governo? Manassés, seu filho, 12 anos de idade, garoto de tudo. E esse menino, ele não foi bem instruído, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele trouxe tudo o que não prestava para o reino de Israel novamente, para o reino do sul, reino de Judá. Trouxe idolatria, queimou o filho dele vivo no fogo, trouxe adivinhos, trouxe, glória a Deus, feitiçaria para aquele reino ali. A história de Israel conta que ele foi responsável, esse Manassés aqui, de cerrar Isaías, o profeta, no meio. Tamanha maldade que esse homem tinha com os profetas de Deus. Aleluia e glória a Deus. Então nós podemos chegar a uma conclusão que o cativeiro da Babilônia começou na casa de Ezequias, porque Deus mandou pôr sua casa em ordem e ele não colocou. Aleluia e glória a Deus. Então, irmãos, Deus sabe como que está a minha casa e como que está a sua casa. Deus conhece a nossa intimidade e a vida de cada um. Em Jeremias 15, irmãos, o próprio Deus usou Jeremias para falar que esse Manassés aqui, filho de Ezequias, estragou tudo, trouxe a destruição total para o reino do sul. E esse cativeiro, a destruição, ela foi muito triste. Olha o que Jeremias disse no capítulo 15, 4: entregaram-os-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Aleluia e glória a Deus. E ele continua: tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Aleluia e glória a Deus. Então, irmãos, Deus falou através de quem? Através de Jeremias. E esse Manassés, filho de Ezequias, levou a ruína a nação de Judá, o reino do sul. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho mais um exemplo aqui, irmão, de pessoa que era profeta, servo de Deus. O nome dele é Samuel. Samuel, vocês não sabem que ele tinha vários ofícios: profeta, sacerdote, juiz em Israel. E ele obedeceu e colocou seus 2 filhos como juiz em Israel. O nome dos rapazes era Joel e o outro Abia. E eles foram juiz em Berseba. E os filhos de Samuel não fizeram as coisas corretas, não andaram nos caminhos do Senhor. Se inclinaram para quê? Para a avareza, aceitaram o suborno, perverteram o direito, fizeram tudo errado. E aí os anciãos se juntaram ali, foram até Samuel e disseram para Samuel: olha, você andou corretamente nos caminhos do Senhor, mas os seus filhos não andaram igual a você, nenhum dos seus filhos. Então dá a entender também, aleluia e glória a Deus, que a casa não estava em ordem. Aleluia, a casa de Samuel. Não temos como entrar na intimidade dele, mas esse relato aqui dá a entender que os filhos dele não cumpriram o correto, não fizeram aquilo que agradava a Deus. E fica uma pergunta para mim e para você nessa noite: o que será de nossos filhos, nossos netos, nossos herdeiros sem Deus, né? Para onde que eles vão? Aleluia. Não adianta, aleluia, nosso filho ter um alto emprego, uma posição bem alta na sociedade, ser um influencer famoso, ser uma pessoa com a posição social mais alta possível, se ele não tiver os caminhos do Senhor. Aleluia e glória a Deus. Davi, irmãos, Davi foi um grande rei. Ele salvou o reino da sua época e boa parte do mundo também.
Ele fez um grande reinado, trouxe avivamento para Israel, mas ele perdeu a sua família, não teve ordem na sua casa, ele cometeu um adultério, e se você ler com calma as consequências daquele adultério ali, é muito triste. Só pancada, perdeu 4 filhos, e fora outras coisas mais que aconteceu, está tudo relatado. Já Noé, em outra passagem bíblica, foi o oposto de Davi. Noé perdeu o mundo na sua época, com certeza ele tinha plantações, tinha casas, tinha muitos animais, aleluias, mas ele perdeu o mundo, glória a Deus, mas ele salvou a sua casa, porque a sua casa estava em ordem, aleluias, glória a Deus. E Deus, irmãos, Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Pode crer nessa palavra. Assim como aquele pessoal da Bíblia, aleluia, teve um propósito, como Moisés, que tirou o povo do cativeiro, conduziu naquele deserto ali, depois veio Josué, teve a missão de entrar na terra prometida. E se você vai vendo, cada profeta, cada servo tem um propósito, teve um chamado de Deus, tem uma missão para cumprir. E nós também temos uma missão a cumprir. Glória a Deus. Temos vendo de Neemias, que ele reconstruir aqueles muros depois do cativeiro. Glória a Deus. O Salomão tem a missão de construir o templo para adorar o Senhor. No Novo Testamento nós temos Pedro, que tem uma missão de trazer a palavra do Senhor para o povo judeu. Paulo tinha chamado para trazer para nós, que somos não judeus, que é o povo gentil. E assim vai indo, irmãos. Então Deus escolheu a sua descendência para cumprir uma missão aqui na terra. Então está na minha e nas suas mãos, na nossa casa, em ordem. Aleluia, Senhor Deus. E os irmãos sabem que muitos filhos de crentes não são crentes. O desafio é grande, é tremendo. Então nós temos que ensinar as crianças, ter um bom testemunho, glória a Deus, ser diferente da sociedade. A própria carta pastoral que Paulo escreve a Tito, ele fala: os presbíteros têm que ser homens irrepreensíveis, homens de uma só mulher, não pode ser chegado ao vinho, não pode ficar nervoso facilmente, tem que ter, governar bem sua própria casa, tem que ter filhos fiéis. Quando fala filhos fiéis é cristãos, e eu sei que é um desafio muito grande. Tem muitos crentes, muitos pastores, que os filhos não acompanham. Mas eu sei que o pai, com certeza, ensinou, mostrou para mim que deve andar. Aleluias e glória a Deus. Esses tempos atrás, irmãos, eu falei com uma pastora de Escrolândia, ela foi na França, e ela me contou que eu na França quilômetros e quilômetros de ruas, e não via uma igreja com as portas abertas. E nós estávamos até conversando que na Europa foi um lugar que teve aquela reforma protestante, levantou nomes como Lutero, Calvino, aquele povo famoso, que eram católicos e se rebelaram contra as coisas erradas que aconteciam. Então o local foi um grande avivamento, um local muito importante na história bíblica, hoje em dia está esquecido, está parado. Aleluia. E louvo a Deus, que aqui em Escrolândia, glória a Deus, nós temos muitas igrejas com as portas abertas, glória a Deus, e aleluia. E ainda tem almas como nós que estamos para ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, o conhecimento tem que ser passado de pai para filho, de filho para neto. Glória a Deus. Os irmãos sabem que tem pessoas que têm cultura. Então, o antigo fazia queijo, passava para o filho dele fazer, para o neto e foi indo. O outro fazia vinho, passou de geração em geração. E a palavra do Senhor é semelhante. Nós nos passamos de geração em geração. Aleluia, Senhor Deus. É fácil? Claro que não é fácil. Nós estamos aqui na igreja hoje, está lembrando na presença do Senhor, e amanhã tem que trabalhar e encarar o mundo com tantos desafios. Imoralidade, pornografia, corrupção e por aí vai. Uma das coisas que o mundo coloca em nossa frente é muito fácil de se corromper. Mas eu louvo a Deus pela minha vida e pela sua vida, porque estamos na casa do Senhor. Eita glória! Os crentes pentecostais, que é o nosso ministério, é um ministério com mais de 100 anos no Brasil. Ele já teve algumas mudanças ao longo dos anos, questão de uso e costume, teve umas mudanças, teve umas alterações. Mas assim, a verdade bíblica, a base do Evangelho, essa permanece. Aleluia. Que Cristo veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, salvar os próprios pecados cometidos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, graças a Deus, que a verdade sempre será anunciada em nosso meio.
Aleluia, glória a Deus. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu reforço a amada igreja que 2, 3 cultos para trás seguidos, Deus tem falado para nós aqui, insistindo que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E tem muita gente que pensa que está demorando, porque os antigos já falavam isso, e são totalmente ignorantes, porque se um de nós vier a falecer hoje, o nosso tempo já acabou para aguardar a vida do Senhor. Já vamos ter que se encontrar com o Todo-Poderoso e prestar conta para Ele. Aleluia e glória a Deus. Então Ele vai voltar. E o dia que Ele vai voltar, Ele não falou para nós. Ele falou que somente o Pai que sabe. Nem mesmo o Santo Jesus não tem conhecimento dessa data. E as mesmas coisas, irmãos, que o povo antigo fazia de errado, acontecem hoje novamente. O povo comia, bebia, casava, cuidava-se do casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, vigiai, pois não sabeis que horas que há de vir o vosso Senhor. E Deus nos ama, irmãos. E Ele provou o amor dele quando Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores como nós. Inclusive o apóstolo explica que seria fácil eu fazer uma doação por alguém que eu amo, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho. Mas Cristo não, Ele fez por pecadores, por pessoas que não tinham valor nenhum. Aleluia, Senhor Deus. Então Deus, Ele amou o mundo. Ele amou o mundo e deu o Filho dele para que por aquele que nele crê não pereça, que não vá para o inferno, mas que vá para a glória junto conosco. Aleluia e glória a Deus. Então, irmãos, eu quero que Deus continue abençoando cada um de vocês. Que vocês continuem com a casa em ordem, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.